Vamos falar de Duna, a obra-prima de Frank Herbert. Sabe, esse livro, lá de 1965, é muito mais do que só uma história. É um universo completo. É uma mistura incrível de política, religião, ecologia e da própria evolução humana, que, olha, mudou as regras do jogo da ficção científica para sempre. E para a gente entender por que essa saga continua tão poderosa, tão relevante até hoje, a gente precisa mergulhar nos capítulos que dão o pontapé inicial em tudo. E olha, não é exagero. Pensa só, o próprio Neil Gaiman, um mestre da fantasia, já disse que Duna é simplesmente o melhor dos grandes romances de ficção científica e o que mais se manteve relevante. E o motivo para isso? É fascinante. É que Duna se passa em um futuro que, de uma forma bem radical, é pós-computadores. Um universo sem computadores, onde a raça humana foi forçada a evoluir a mente. É que é o seguinte, milhares de anos antes da nossa história sequer começar, rolou uma rebelião gigantesca, a Jihad Butleriana, que baniu todas as máquinas pensantes. Sem a ajuda de inteligência artificial, a humanidade não teve escolha. Ela foi forçada a evoluir a própria mente. E isso levou à criação de especializações humanas incríveis, como os Mentas, que são verdadeiros computadores vivos, e a misteriosíssima Irmandade Bene Gesserit. É exatamente nesse universo que a nossa jornada começa. A gente começa no planeta Caladan, o lar da casa Atreides, bem na véspera de uma partida super importante. Caladan é um lugar incrível, um paraíso de água, a casa ancestral da nobre família Atreides. E é lá que a gente conhece o nosso protagonista, o jovem Paul Atreides, filho e herdeiro do Duque Leto. Só que essa tranquilidade toda tá com os dias contados. A família tá de malas prontas para se mudar para o lugar mais perigoso que existe, o planeta deserto, Arrakis. E bem na véspera dessa partida, uma visita totalmente inesperada chega para mudar tudo. Vamos falar sobre o teste de um humano. Uma provação de dor e propósito. Quem chega no castelo é uma senhora bem misteriosa, uma reverenda madre da Ordem Bene Gesserit. E ela não tá lá para uma visita de cortesia, não. O objetivo dela é muito claro. Submeter o jovem Paul a um teste secreto, um teste aterrorizante, para avaliar a humanidade dele. A tensão no ar é absurda. E a mãe de Paul, a Lady Jessica, que também faz parte da Irmandade, tá claramente apavorada com o que vai acontecer. E a coisa fica ainda mais estranha porque, durante a noite, Paul acaba ouvindo a velha senhora mencionar duas palavras que ele nunca ouviu antes: Kwisatz Haderach e Gon Jabbar. Ele perde o sono, fica ali acordado só pensando: o que é um Gon Jabbar? Essa pergunta fica ecoando na mente dele, carregada de um pressentimento muito ruim. Gon Jabbar, o inimigo arrogante. Uma agulha com a ponta envenenada, mantida no pescoço de alguém durante um teste de humanidade. Ela só mata animais. E no dia seguinte, o Paul descobre o que isso significa. O Gon Jabbar é exatamente isso, uma agulha com veneno na ponta. A reverenda madre encosta ela no pescoço dele enquanto ele é forçado a colocar a mão dentro de uma caixa que provoca uma dor que é pura agonia. A regra é simples e brutal. Se ele tirar a mão, agindo por instinto como um animal, ele morre na hora. Mas se ele suportar a dor, ele prova que é humano. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Para conseguir suportar essa agonia, o Paul recorre ao treinamento que recebeu da mãe, recitando essa litania. É um mantra poderosíssimo, um tipo de condicionamento mental para dominar o instinto animal e enfrentar a dor no seu estado mais puro. Na percepção dele, a mão parece estar queimando, se desintegrando, mas ele se segura. Ele resiste. Paulo passa no teste, provando que é humano, não um animal, e então, de repente, a dor some. Ele tira a mão de dentro da caixa, esperando encontrar só um coto carbonizado, mas ela está perfeitamente intacta. Ele passou, ele provou que é humano. A reverenda madre fica até chocada com o nível de dor que ele foi capaz de suportar. Mas esse teste era só o começo de algo muito maior. A conversa logo muda de tom e mergulha de cabeça na grande política do Império. E aí vem a grande questão, a armadilha Harkonnen. São planos dentro de planos. Mas afinal, por que os Atreides estão se mudando para Arrakis? Para responder isso, a gente viaja para Giedi Prime, o mundo industrial e sombrio da casa Harkonnen, os inimigos jurados dos Atreides. É lá que o monstruoso barão Vladimir Harkonnen revela que essa mudança toda não é uma promoção, e sim uma armadilha meticulosamente planejada para destruir seus rivais. E o contraste entre essas duas casas não podia ser maior. De um lado, você tem a casa Atreides, que representa a nobreza, popularidade, honra. Eles são amados.
Do outro lado, a casa Harkonnen, que é a pura vilania, crueldade, traição. Eles governam pelo medo. É um conflito que parece ser de luz contra as trevas, mas que, na verdade, tem camadas e mais camadas de complexidade política. E o plano dos Harkonnen é de uma complexidade impressionante. O próprio Barão se gaba de ter planos dentro de planos. Vamos ver. Primeiro, eles usam a autoridade do Imperador para forçar os Atreides a se mudarem para Arrakis. Segundo, já existe um traidor de confiança infiltrado no círculo mais íntimo dos Atreides. Terceiro, e aqui a maldade é genial, eles vão plantar evidências para incriminar a Lady Jessica, a mãe do Paul, e semear desconfiança total. E por fim, o golpe de misericórdia. Um ataque massivo com reforços secretos das tropas de elite do Imperador. O objetivo é um só, a aniquilação total da Casa Atreides. Agora, vamos falar de uma profecia de poder, o programa de seleção genética das Bene Gesserit. A gente volta para Caladan porque agora é que a gente entende o verdadeiro motivo daquele teste com o Paul. A Reverenda Madre explica sobre o programa genético secreto da Irmandade, um projeto que já dura séculos. Elas vêm manipulando linhagens de sangue por toda a galáxia, cruzando famílias nobres com um único e gigantesco objetivo: controlar os rumos da humanidade. E esse objetivo final se chama Kwisatz Haderach, que significa algo como aquele que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. A profecia fala de um Bene Gesserit, homem, que seria capaz de fazer o que elas não conseguem: acessar as memórias ancestrais tanto da sua linhagem masculina quanto da feminina. Com isso, ele poderia enxergar o passado e o futuro. Ele seria, na prática, um super-humano, alguém com uma consciência totalmente expandida. E é aqui que a trama dá uma virada incrível. A Lady Jessica, a mãe do Paul, tinha uma ordem direta da Irmandade. Ela deveria ter uma filha. Essa filha se casaria com o herdeiro Harkonnen, e o filho deles, na próxima geração, seria o Kwisatz Haderach. Mas, por amor ao Duque Leto, ela desobedeceu. Ela desafiou suas ordens e deu ao Duque o filho que ele tanto sonhava em ter. Ela deu a ele o Paul. Foi uma aposta enorme que tanto podia ter acelerado a profecia quanto ter destruído milênios de um planejamento cuidadoso. O planeta deserto aguarda o mundo mais perigoso do Império. Depois de uma revelação dessas, o peso sobre os ombros do jovem Paul se torna simplesmente imensurável. Ele não é mais apenas um herdeiro indo para um planeta hostil. Ele pode ser o cumprimento de uma profecia milenar. E é com esse peso todo que ele parte para Arrakis, sabendo da armadilha mortal que o aguarda e, ao mesmo tempo, da possibilidade de um destino grandioso. E os avisos sobre Arrakis são bem diretos. Falam que é um mundo sustentado por poucas coisas e que um governante precisa conhecer a arte de governar para ter alguma chance. Lá, a água é o bem mais precioso que existe. As luas serão amigas, o sol um inimigo mortal. Aí tem os vermes da areia, que podem ter mais de 400 metros de comprimento. E para completar tem um povo arisco chamado Fremen, que vive nas profundezas do deserto. É um lugar onde a sobrevivência é uma arte e a morte está sempre à espreita. E para fechar, fica a pergunta da princesa Irulan: o que é o filho, se não uma extensão do pai? O Paul carrega o legado do pai, o Duque Leto, mas também carrega o peso de uma profecia que vai muito além dele. Envolvida em uma teia de destino, política e traição, a jornada dele em Arrakis não será só sobre sobreviver, será sobre se tornar algo que nem ele mesmo pode prever. A verdadeira questão não é se ele vai escapar da armadilha, mas sim em quem ele vai se transformar se conseguir escapar.